Acho que a fitinha foi distribuída no começo, né? A última estava comigo, acabou, irmão. Mas a gente vai tentar adequar. A gente vai tentar adequar, né, Marcelo? Mas, vamos manter aqui. Minha gente, a paz do Senhor novamente. A lição de hoje, o tema é o seguinte: quando Deus se revela ao homem. Os irmãos sabem que revelação é algo que significa tirar o véu. Em português mesmo, revelar significa tirar o véu. E aí, de cara, eu acho que já vem a lembrança, o véu que separa o homem de Deus, da presença de Deus lá no templo. Poderia ter essa referência aí. Mas a ideia de tirar o véu é tirar o véu e aparecer, mostrar-se. E quando Deus se revela ao homem, segundo esse tema que está aqui na nossa lição, quando Deus se revela ao homem, fica bem claro, tem que deixar bem claro uma coisa desde agora. Não é um conhecimento a respeito de Deus que eu tenho quando eu pesquiso, quando eu busco, quando eu inquiro, quando eu pergunto. Na lição de hoje é Deus mesmo tirando o véu. É Deus mesmo respondendo e mostrando-se. É Deus mesmo sem pesquisa, sem capacidade mental, sem intelecto, sem a intervenção humana. É Deus mesmo se revelando para o homem. É o próprio Deus tirando o véu e ele se mostrando. Diferença de mim, do irmão, da irmã, que lê Bíblia, que vem para a escola, que pesquisa, que lê as Escrituras, tem um conhecimento de Deus ali, que vai nos mostrando. Mas aqui no caso desse tema de hoje, é bem específico quando Deus se revela para o homem Jó. Então é o próprio Deus se revelando. Não é uma coisa que... um conhecimento a respeito de Deus que veio por intermédio do intelecto, por intermédio de uma compreensão, de uma observação, por intermédio de uma pesquisa, nada dessas coisas. De uma leitura, de uma escritura, nada disso daí. Segundo o tema é, quando Deus se revela ao homem, é o próprio Deus se revelando. Não tem participação humana nesse sentido. Não tem um conhecimento prévio. É realmente Deus tirando o véu e mostrando para Jó alguma coisa a respeito dele. Aí a lição bíblica, né, a leitura bíblica em classe vai começar, o texto áureo é Jó 40, versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó estava lendo a Bíblia? Jó estava orando? Não. Foi desde uma tempestade, segundo essa tradução, desde a tempestade Deus começou a falar com Jó. Não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente, uma pesquisa, um inquirimento, nada disso, umas perguntas, filosofando a respeito de Deus, tentando encontrar lógica, enfim, nada dessas coisas está relacionado aqui. Obrigado. Pode ser. Voltando, recapitulando. A verdade prática vai dizer assim: mesmo transcendente e distinto da sua criação, aí está confirmando o que eu acabei de falar, Deus se revela ao homem mortal. Então não está no campo da nossa imaginação, não está no campo do nosso inquirimento, não está no campo do nosso intelecto, não está no campo da nossa busca objetiva, principalmente pesquisa científica, nada dessas coisas pode chegar a um Deus transcendente. Por isso que tem que partir dele a revelação, e não de uma busca minha em relação a ele. Os irmãos estão entendendo? Aí você pensa assim, eu conheço bem de Bíblia, eu sei, tá bom, maravilha, eu também sei de Bíblia, irmão, mas tem hora que
a Bíblia, ela te dá respostas e conhecimento a respeito de Deus, que se Deus não se revelar para você nela, você não será convencido pelo Espírito Santo de coisa alguma. Uma da maior piada à razão, entendeu? É todos os animais do mundo caber dentro de uma arca. Isso é piada, é uma afronta à razão. Ok? Agora você conhece dom de maravilha, irmão? Que Deus faz coisa do inexplicável? Então, aí já começa a melhorar a situação. Prova disso está aí, os amigos de Jó. O conhecimento secular. E sim, que é o que era gerar naquela hora. Mas veja, quando você fala de Adão e Eva e uma serpente falando, gente, você está brincando comigo, você acredita nisso pela razão. Você acredita nisso pela fé. Que o Senhor te revela que isso realmente aconteceu e te convenceu de uma coisa dessas. Porque pela bagagem que você tem, o homem pós-moderno, que hoje vive muito sob a ciência, que busca a explicação para tudo no campo da ciência, tenta explicar uma série de coisas, faz um monte de teoria e joga como verdade, e a igreja, se não vigiar, abraça e o intelecto fica lá. Creio ou não creio? Ah, mas começa a variar na fé. Pois é, minha gente. A gente começa a variar na fé. Voltando ainda, se nós pegarmos a introdução da leitura, a introdução da aula, hoje o tema está tratando, segundo está escrito aqui, é do capítulo 38 ao 41 de Jó. É nisso que se atém a lição praticamente. Ela se volta para outros versículos, outros capítulos, mas quase sempre está entre o 38 e o 41 de Jó, que vai dizer para nós que é o ápice do livro de Jó. Quem está lendo Jó vê que é muita gente falando, conversando, aí volta atrás, aí confirma uma mesma ideia, aí rebate aquela ideia, aí o outro intervém, começa a falar, começa aquilo lá, e assim vai, e parece que só fica naquilo. Eu mesmo considero, depois que eu estudei um pouquinho mais agora, melhorei essa parte, mas eu mesmo considero o livro de Jó um livro chato. Você vai pasmar comigo por causa disso? Vai se escandalizar? Mas eu acho um livro chato. Toda vez que eu leio Jó, naquela forma batida, de forma poética, eu começo a ler, eu falo, não aguento mais. Gente, não aguento mais, entendeu? Porque fica mesmo repetido a coisa. Só que aí o clímax é o que, pode ver, nas nossas preleções, pregações, ninguém pega do capítulo 3 ao 38, quase. Todo mundo quer pregar do 39 ao 41, que é Deus falando para Jó, ou fala lá no princípio, quando o Jó é provado, inicia a sua prova, e aí ele se prostra e adorou ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Mas ninguém quer saber das conversas dos 3 amigos lá, do quarto amigo Eliú, com Jó, ninguém se importa com isso aí nas preleções, porque não faz sucesso. Isso aí já é um indicativo, irmão, que a maioria das pessoas quando lê Jó, gosta mesmo da emoção, daquela coisa, nossa, Jó venceu, adorou, ou no final Deus falou, quem és tu? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Uma coisa mais impactante, não é verdade? Os demais não impactam. Os outros temas são coisas de escola dominical mesmo, não são para fazer sucesso em púlpito, não são não na funcionalidade, não são aceitos pelas igrejas de modo geral. A parte de ensino que está no meio do livro de Jó não faz sucesso, e os preletores sabem disso, e na hora de orar e buscar e dar uma palavra de impacto, sempre busca o começo de Jó ou o final de Jó. Os demais temas que foram discutidos é para a escola dominical mesmo. É para quem quer saber mais e mais, irmão. É para quem deseja mais e mais. Então é interessante isso para nós, que quem vem na escola dominical, hoje em dia tem a escola dominical como órgão oficial, como meio de doutrinação da igreja. Os que já não vêm faz tempo, que não está nem aí para nada com isso aqui, gente, eu não sei o estado espiritual dessa gente mais. Não que você seja melhor que o outro que não vem, não é nesse sentido. Mas há um comportamento um pouco assim divergente do que esperava-se de uma escola bíblica dominical para a igreja toda, e não meramente para poucos de nós que estamos aqui.
Mas voltando aqui para nós, ainda nesse tema, a introdução vai dizer que esses textos é o clímax, é a hora mais interessante, assim por dizer, porque é a hora que Deus quebra o seu silêncio. Quando Deus fala no livro de Jó, pode ver, é só lá entre ele e Satanás de uma forma sarcástica. De onde vem Satanás? Como se Deus não soubesse de onde vem Satanás, né? Aí Satanás também é sarcástico, vem de passear e rodear a terra, até parece que estava passeando e rodeando a terra. Aí Deus é sarcástico também. Então você deve ter visto o meu servo Jó, né? Você que estava passeando. Aí ele é sarcástico também, você cobriu ele de tudo quanto é bem. Agora fala, tira dele as coisas para ver se não blasfema na sua cara. Então você vê que ali é só Deus falando, dali para frente Deus, silêncio. Dali para frente a mulher de Jó fala, amaldiçoa esse Deus e morre. Os 3 amigos dele falam, o 4º amigo Eliú fala, Jó fala bastante também. E Deus está onde aí, minha gente? Aparentemente, não é? Aparentemente Deus se ausentou, né? Veio os filhos de Deus no culto e veio também Satanás entre eles, vai dizer o começo do livro de Jó. Só que a gente percebe depois que Deus não se ausentou de nada. E isso é o clímax do livro que vai nos mostrar. E é o que nós vamos nos atentar na aula de hoje, para compreendermos e ver se a gente memoriza algumas lições importantíssimas, porque na minha opinião, essa é uma das lições, esse tema em si, esses textos em si, é um dos mais redentores que tem na Bíblia. É um dos mais que resgata você e eu de formas erradas na maneira de pensar e viver a fé cristã. É redentor para nós. Redentor que eu falo não no sentido de perdoador de pecados, que resgata você de uma vida errada, mas redentor de resgatar aquela velha forma de pensar. Até aqui tudo bem? Estou falando grego, aramaico, hebraico, os irmãos estão traduzindo aí? Maravilha, né? O que acontece aqui na lição, o que a introdução vai falar? É que nesses capítulos Jó é confrontado por Deus para comparar a sua sabedoria e a sua habilidade com as divinas. E quando há uma comparação da sua sabedoria, da sua habilidade humana, da sua, com a divina, vamos reunir todo mundo para ver se a gente consegue vencer Deus. Vamos reunir a sua, um pouquinho da minha, para ver se a gente chega ao que Deus tem de conhecimento, sabedoria e habilidade. Se a gente fizer isso, irmãos, o texto que está em Jó, ele vai dar a entender que a resposta de Deus para o homem nem sempre é objetiva. Sabe, você precisa de uma coisa mais objetiva, não é? Ou sim ou não. Ou é ou não é. Não fica me fazendo refletir, Deus. Fica fazendo pergunta para mim ficar pensando em agora. É ou não é? Ou não é? Não, entendeu? Ou é ou não é? Então, as respostas de Deus para Jó, na verdade, são perguntas, gente. Para levar ele a refletir, para ele próprio responder as questões que ele tinha a respeito da sua situação. E aí, irmão, o que você prefere? Que Deus fala, não temas, porque eu sou contigo? Ou Deus pergunte para você, o que você acha? Não temos. Muito mais fácil, né? Pô, Deus falou comigo, veio um vaso, profetizou para mim. Deus é comigo, veio um vaso, profetizou para mim, falou que Deus era comigo, saiu, outro vaso falou igual, aí de repente os vasos param de falar. Aí o que é Deus agora? Ficou em silêncio do nada. Aí o que você acha? Deus já falou no passado, várias vezes para você, alguma coisa nesse sentido. O que você acha hoje, como irmão mais maduro na fé? O que você acha nessa situação, circunstância da vida que você vive? O que você acha? Já, né, gente? Já estamos mais crescidos. Agora eu gostei desse jargão, estamos crescidinho, porque a gente está entendendo, gente, que Deus é conosco, independente de qualquer outra coisa. A questão é que quando o calo aperta, e quando fica Deus em silêncio por muito tempo, haja coração, gente, haja coração. Aí nós vamos agora, irmãos, para o primeiro tópico que vai dizer para nós a revelação de um Deus pessoal.
E aí o primeiro subtópico vai dizer: o Deus que tem voz. É complicado essa parte, hein? O animal tem voz? O animal tem voz? Glória a Deus. Não, peraí, o animal. Deus não, Deus é espírito. O animal tem voz, gente. Claro que tem. E o pior é que você entende a voz do animal às vezes. Nem tudo. Porque você não é, né, tão assim. Mas vou te contar. Quando o dono da casa sai e o cachorro fica uivando, você não entende que ele está triste pela falta do dono? Entende ou não entende? Um gatinho pequenininho, quando é abandonado lá no terceiro, quarto dia, ele não fica miando de fome. Você não entende que o bichinho está abandonado miando de fome? Porque não dá a entender. Nem precisa traduzir o que ele quer. Que é um pires de leite. Está na cara, ele está falando, eu quero um pires de leite. Mas minha gente, a gente entende a voz dos animais. Se vem um leão mugindo para cima, o leão está vindo para te lamber e fazer carinho. Então nós entendemos até a voz dos animais. Agora, e nem sempre a gente entende muito bem a linguagem entre nós mesmos humanos. Porque dependendo do tom, parece que está dando bronca. Dependendo do tom, está falando com medo, está meio assim, né? Mas, de alguma forma, é inteligível, sabe? É compreensível a mente humana. Mas, na verdade prática, vai dizer para nós que existe um Deus transcendente que se relaciona com o homem. E aí, Deus tem voz? Tem, mas ele é transcendente. Então, Deus agora vai falar com um homem finito, limitado. E quando ele começa a falar, ele demonstra que ele tem voz, que quando ele fala, você e eu entendemos. Quando ele fala, é compreensível ao homem. E principalmente, ele não é de confusão. Não é de confusão. O primeiro subtópico está falando para a gente que o Senhor, depois que todo mundo havia falado, ele quebra o silêncio. E aí em Jó 38, versículo 1, vai falar assim, ó: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. O redemoinho era falante? Ou Deus estava no redemoinho? O texto está falando. Depois disto, não apareceu um redemoinho falante para Jó. Apareceu um redemoinho e no meio do redemoinho estava Deus falando para Jó. Se aparece uma coisa dessa para você, eu saio correndo. Um redemoinho que fala, está de brincadeira? Mas quando Deus fala, irmão, é isso que vai nos ensinar aqui. Deus, quando quebra o silêncio, depois disto, falou o Senhor com Jó de um redemoinho. Quando quebra o silêncio, Deus vai na pessoa certinha com quem tem que falar. Não é uma alucinação, não é uma imaginação, não é uma ânsia minha, psicológica, de ouvir a voz de Deus e inventar na minha mente um diálogo entre mim e um ser transcendente. Depois disso, falou o Senhor. Não ficou imaginando Jó que Deus estava falando. Falou o Senhor de um redemoinho com Jó. Voltando um pouquinho sobre a voz dos animais. A gente entende que a voz do animal é pela forma comum dele, né? Mas sem ele sair do seu jeito. Sim, a sua voz dele. Porém, na Bíblia, tem um caso específico que Deus abre a boca de uma jumenta e fala em voz de quem? De humana. De voz humana. Então, assim. Ele fala de muitas maneiras. Muitas maneiras. Mas quando é de um redemoinho é difícil, hein? Redemoinho também. Não, Deus falando aqui com a gente já, maravilha, a gente entende, é o Senhor, né? Crente que tem o Espírito Santo é ligeiro, sabe que Deus já está falando. E aí a gente vai vendo que na história de Jó havia uma ânsia dele, e eu pergunto aos irmãos, olha que bonito, quando você e eu estamos super ansiosos para ouvir a voz de Deus, a gente chega a tirar frases do contexto de um hino e achar que Deus está falando com a gente só naquele pedacinho. É ou não é? Você já caiu nessa? De tão ansioso que estamos para ouvir a voz de Deus. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação à minha mente. E Deus, quando ele fala de um redemoinho, ele já se apresenta, é estranho, né? Esses dias eu vi um vídeo
de um redemoinho mesmo. Estudei como é que se forma um redemoinho. É fácil. Tem muita quentura no chão, essa quentura começa a subir. E aqui em cima tem uma pressão de ar, não tem ventos, só tem ar. Não tem vento, porque quando passa o vento, ele leva o calor, dissipa. Não tem vento, só tem ar. Esse calor que emana do chão, começa a captar o ar e girar em torno dele. E aí esse ar que começa a girar, quando ele toca no chão, levanta a poeira. Fenômeno natural. Até os índios, quando fazem cerimônia religiosa, às vezes eles vê redemoinhos formando, e eles acreditam que é Tupã. Tudo doido, né? Pois é, se eu ver uma visão dessa, eu vou dizer que é Jeová ou é Tupã? Irmão, quando Deus fala, eu sei que é Deus falando comigo. Não tem confusão. Ó, os irmãos se lembram que lá no templo tinha umas cortinas com várias cores trançadas? E uma das cores era a cor púrpura, roxa, que simboliza a realeza. Muito bem? Os irmãos se lembram que no Apocalipse tem um arco diante do Senhor? Em Ezequiel ele aparece com um aspecto âmbar, um fogo, sentado num trono. Em Moisés, sentado num trono com um mar de vidro. Quando ele se apresenta para Moisés, a glória de Deus, o Shekinah, quando desce uma nuvem brilhosa, a nuvem que ocultou Jesus, que aí depois foi dito, varões galileus, porque eles estão olhando, esse mesmo Jesus que ao céu subiu, voltará. Aí vem em Apocalipse, vem com a nuvem, e todo olho verá. Que nuvem que é essa? Você acha que é nuvem de água? Não é essa nuvem. É nuvem mesmo, a Shekinah do Senhor. Aí pasme que eu vou te falar. Aí você vai pensar, nossa, Kleber é santo. Que nada. Santo no sentido, né, comum, mas não é mais santo que você, santarrão, nada disso. O segundo tópico vai dizer que a visão de fato deve ter sido impactante. Os irmãos sabem que impactar significa assim, eu estou indo numa direção, e aí algo colide de frente comigo, mas eu estou indo. E essa colisão acontece de frente comigo. O que acontece quando um carro indo de frente com o outro colide? Os dois param. Não dá mais para continuar. Fora que morrem na maioria das vezes. Mas a real é que o carro para. Então a visão impactante dá a entender que já estava indo, e de repente o redemoinho aparece e aquilo fica um impacto. Só que no vídeo que eu assisti, muita gente chegava pertinho do redemoinho, grande até, e filmava com o celular. Aí quando o redemoinho estava chegando muito perto, ele se afastava com o carro e filmando mesmo. Não é um tornado que leva as pessoas, não é um vento assim, mas é uma visão espantosa, grandiosa, sobe aos céus. Mas para quem já tem uma certa conhecimento disso, não se impressiona tanto com um redemoinho. Que nem no Nordeste, eu acho que não deve ser tão impressionante quem acostuma. Mas é perigoso. Mas deduzo eu que tem um certo risco, você não deve também manter. Aí imagina, vem um redemoinho, e aí você pensa não dá para continuar porque tem um redemoinho lá. E aí quando você vai se afastar, Deus fala com você de lá. E agora? Fico perto ou fico longe? Fico perto ou fico longe? Fico perto ou fico longe? Gente. E agora? Fico perto ou fico longe? Aí um dia eu sonhei, faz umas 5 semanas, acordei alegre e já contei logo para minha esposa. Estava descendo estava indo no Largo Japonês, na calçada do Bradesco, estava indo em direção a Itaberaba, eu estava indo trabalhar, eu acho. Estava normal, assim, calça jeans, sapato, camiseta, acho que estava indo trabalhar. De repente, gente, aquele vento de chuva, e o céu estava com aquela nuvem meio escura de chuva. E muito sol. E um vento, aquele vento forte. O vento começou a aumentar demais. E sabe quando você sente aquela pressão do vento? Não que vai te levar, mas dá aquela pressãozinha que dá para você ir andando. Mas o vento começou a aumentar tanto, aumentou. E eu, no medo, eu não tinha nem lugar para segurar, foi no chão mesmo. Aí eu segurava e fiquei assim. De repente, deu um trovão com aquele clarão. E o que acontece com o relâmpago? Ele clareia e já volta a orbitar a luz normal do dia, né? Deu um clarão, pá! E nesse estralão ficou. A luz que estralou ficou. E o vento, e aí
aquele vento e aquele clarão, de repente eu não conseguia enxergar muito bem. No chão eu via pequenos raios de cor roxa. E aí eu tentava olhar assim para cima e eu sentia um peso. Não um peso de pesar, mas um peso. Não conseguia olhar como se tivesse alguma coisa. Na hora, no sonho mesmo, eu comecei a perceber que aquilo não era um fenômeno natural de uma chuva que eu estava com medo de vir segurando o vento. Mas eu comecei a sentir a presença de Deus e ali mesmo eu comecei a adorar. E a luz, gente, era assim, pegava tudo isso aí, tudo. E foi assim, até acordei de Jesus. Foi da minha mente isso aí? Ou foi da... Porque sonho às vezes é da mente da gente, né? E aí eu fiquei meio assim, mas acordei tão assim alegre, já contei para um, para outro, já fiquei alegre. Então essa visão assim me marcou muito. E aí depois eu fiquei lendo alguns autores que são ateus, que são contra o cristianismo, para saber o que eles falam, para depois eu aprender a combater. E aí eles colocam sempre, posiciona o judaísmo e o cristianismo e a Bíblia como um conjunto de ideias. E eles vão, dentro da história do pensamento, falar alguma coisa a respeito disso. Fui orar a Deus uma vez, e eles são muito bons, argumentam bem, e Deus na hora falou assim: eu vou te perguntar uma coisa, Kleber, eu sou uma ideia? Eu sou um pensamento? Aí o Senhor já me convenceu, não. Deus não é mais uma religião, o Senhor não. Deus não é mais uma interpretação minha sobre a vida, um amuleto que eu possa ter na minha vida para poder aguentar os revés dessa vida como qualquer outra religião. E quem me convenceu disso, irmão? Foi o Senhor. Eu estou convencido, não é exatamente por argumentos lógicos, mas o Senhor me convence, não. Eu sou real, eu sou presente, eu estou aí. Aí é o que a lição vai falar para nós nesse segundo subtópico, que o Senhor se manifesta de uma forma poderosa. E essa forma poderosa pode ser até mesmo semelhante ao que está em Lucas capítulo 5. Vamos ler Lucas capítulo 5. Obrigado. Versículo 1 ao 11. Essa passagem não tem brilho, não tem fulgor, não tem raios e trovoadas, não tem nada dessas coisas. Mas é impactante. Deixa eu ver. Do 1 a 11. Pode. Do 1 a 11? Do 1 a 11. Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas com o que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, recolheu uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E fizeram o sinal aos companheiros que estavam ao outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era um companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante serás pescador de homens.
levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, conhecem bem essa passagem. Como eu falei, não tem brilho, não tem fulgor, não tem trovoada, mas é algo impactante na vida de Pedro e dos demais. Ao que tudo indica na nossa lição, quando Deus fala de alguma forma com o irmão, com a irmã, comigo, Ele visa impactar, no sentido que eu falei o quê? Você está indo de uma forma e Ele colide com você para você parar de andar naquele caminho ou pensar daquela forma, de forma tal que Ele... Agora eu pergunto para os irmãos, Pedro era crente antes de Jesus? Era crente no Deus de Israel antes de Jesus? Claro que era, ele era judeu. Pedro tinha conhecimento que viria o Messias? Claro que tinha. Há um tempo atrás, Herodes tinha matar os meninos de 2 anos para baixo. E aí teve uns pastores também que tiveram uma visão que o Senhor tinha vindo à terra. Então já tinha ali assim, por dizer, uma expectativa de que o Messias já estava entre eles. Entendeu? Eles já estavam à procura do Messias. Quando ele encontra Jesus e vai lá para Natanael, eles falam, achamos o Messias. Fala, mas pode vir alguma coisa de Nazaré boa? Aí vem ver. Porque já havia uma expectativa de pessoas que estavam buscando, ou acreditavam que o Messias já estava presente entre eles. Então eles já acreditavam. A questão era o encontro com o Messias, o impacto e a mudança de vida. Porque Deus não vai impactar o irmão e a irmã e a mim para não ter mudança de vida. Não tem cabimento a gente orar para Deus falar comigo, para impactar a minha vida, se não for para mudar. É uma contradição, paradoxo. Eu falar para Deus, Deus fala comigo, usa o irmão, usa a irmã, Deus usa, fala nesta noite, Deus abençoa, não sei o que, e o irmão traz uma mensagem daquelas que te impacta, e quando você sai, você desperdiça tudo isso aí. Ó, irmão, vou te contar uma coisa, na minha opinião, crítica a respeito de nós todos assim. A gente, no fundo, não acredita mais que é pentecostal, não. Desculpa, mas essa é a real. Porque quem acredita manifesta isso em obras. E aí eu não vejo mais cura, eu não vejo salvação, eu não vejo batismo, eu não vejo orar em língua, eu não vejo profecia, não tem nada dessas coisas aí. Eu não vejo maravilha, eu nunca vi maravilha dessa. Então dizer para mim que eu acredito, não. Eu acho que está merecendo ser, sabe, impactado aí. Acho que Deus tem que dar uma impactada e a gente se deixar ser impactado por isso. Irmão, eu estou criticando errado, eu acho que é isso mesmo. Na prática a gente está falando que acredita, que Jesus faz, mas a gente não está buscando por onde ver fazer sinais e maravilhas e curas, e nada dessas coisas tem ocorrido faz um tempão aqui em Cachoeirinha. As ações não acompanham o pensamento, né? A ideia, né? Sim, a prática, né? sim. Esse que é a questão. Um dia Jesus impactou vocês, e a mim também. De alguma forma, não sei como foi sua história de vida, que você chegou a Jesus, como você chegou a Jesus, como ele chegou na sua vida, sei mais ou menos como foi tudo isso. Glórias ao Senhor. Tudo é impacto. Tudo isso, gente, é alguma coisa que a gente depois está deixando no caminho esfriar. Mas amém. Vamos voltar para a nossa lição, para a gente não sair daqui triste, debochado, falou grosso. Quando você disse assim a respeito que estavam esperando o Messias, né? É verídico, porque Simeão já estava ali, né? Quando ele viu que nasceu Jesus, ele já reconhecendo a hora, né? Sim. Você imagina Zacarias, que era o sacerdote da vez, famoso e popular, porque era o sacerdote, do nada fica mudo. E aí só depois de um tempo, quando nasce João, que ele fala, João. Gente, isso aí impactou muita gente. Então o pessoal estava esperando o Messias, só não sabia quem era. Voltando aqui para a nossa lição, o subtópico ainda, o 2, vai nos falar que isso tudo mostra que Deus tem voz e que Ele é um ser pessoal. Ele é um ser pessoal. É meio difícil falar isso, porque quando se fala de pessoal, é algo utilizado para seres humanos. Você faz mal à minha pessoa, ou você está falando contra a minha pessoa, né? Mas Deus, irmãos, Ele transcende isso daí. Não que Ele não seja pessoal no sentido de ser inteligente,
mas ele transcende a ideia de pessoa também. Porque uma pessoa, quando se fala de pessoa, quando se usa em textos, ó, personagem tal, pessoa tal, sempre é usado esse termo pessoa, pessoal, para seres humanos, para diferir dos animais. O animal não é pessoal. O ser humano é uma pessoa. Entendeu? Aí é uma tentativa de explicar o que Deus fala, que Deus pensa, que Deus age, tá? Mas ainda assim, a expressão pessoal é usada nos textos geralmente para se referir a seres humanos, finitos. Entendeu? Porque tem características compreensíveis que eu posso falar. O José Almeida, a pessoa do José Almeida é assim, assim, assim. Porque ele é limitado, eu consigo esquadrinhar mais ou menos. E dá para me falar da pessoa, do irmão, da irmã, de alguma forma. Quando eu chego em Deus, transcende. Esquece. Transcende. Fala aí, irmão. Eu vou dar a minha opinião. Pois é. Ele impacta, mas não transforma, né? Porque a galera continua indo pro bar, né? Continua indo pra balada, né? Continua. Mas eu acredito que em algumas pessoas houve aí uma crise de consciência, né? Uma melhor avaliação sobre sua vida e valores. Isso aí deve estar ocorrendo sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma, está ocorrendo. Até mesmo nos cristãos. Que de alguma forma parece que na história do mundo, do cristianismo, a igreja é assim mesmo. Uma hora ela está bem mundanizada, depois ela volta a ser espiritual, depois ela mundaniza de novo, depois ela espiritualiza mais, depois ela mundaniza, e sempre quando ela espiritualiza novamente, se volta para o Senhor, alguma coisa no mundo está acontecendo de muito ruim, alguma peste, alguma guerra, alguma coisa está acontecendo que todo mundo se volta novamente para as Escrituras e fala, peraí, nós temos errado. Quase sempre na história do cristianismo foi assim. Eu acho que não vai mudar isso não. Pode ver. Pega a Assembleia de Deus de 1915, de 1930 e pega a Assembleia de Deus hoje. Fala aí pra mim como é que é. Gente, não se compara. Não se compara. Não se compara. 20 anos vai dar diferença. Isso. Né? Então, puxa vida, está provado estatisticamente, historicamente que a igreja funciona assim? Não sei, não dá. Porque é uma coisa muito de você. Pode ser que você é a bola da vez que vai ser levantado por Deus nesse tempo que a gente aparentemente vê como crise. Né? Isso aí é evidente nas escrituras que Deus faz assim. Só pegar o livro de Juízes para a gente ver que Deus faz isso. Obrigado. Senhor. Eu gostaria de fazer uma observação aí dessa palavra impactante. Sim. Não estou querendo atrapalhar o senhor. Sobre a vida de Acabe. A vinha? A vida de Acabe. A forma como ele, eu não sei a forma como ele se conduziu né, diante do seu reinado. Sim. Os irmãos acham que o Senhor falou de alguma forma com Acabe? Porque Deus falou com Acabe de uma forma impactante. Não falou, isso é impactante. Porém, ele resistiu. Isso. Deu o que deu. Sim. Se o Senhor quiser Há falar. uma resistência. Sim. A questão é justamente essa. Quando Deus vem para impactar, ele vem com um propósito. Né? Chega a me lembrar o que está escrito, acho que em 2 Coríntios 6, que vai falar assim: rogo-vos, pois, que não recebais a graça de Deus em vão. Porque há uma possibilidade mesmo. Deus está sendo aí, Deus está me impactando, aquela palavra que me faz refletir na hora, e aí foi em vão. Aí Deus vai e faz de novo. Foi em vão. Não é serviço, que fala, né? Esse tipo de pessoa, sei né? como é que Deus aguenta Coração isso. duro da pessoa, né? Que nem fala numa palavra. Será que quebrantado de uma forma que não haja cura, né? Eu acho que Acabe é uma dessas pessoas, né? Foi quebrantado. Então, qual foi a solução que Deus tinha para ele? Não tinha outra, né? Porque ele não ia se vender. Né? E tem pessoas que são assim, igual o
Só se o João quebranta. falou, a graça. A pessoa está na igreja a vida inteira, mas nunca se rende, nunca sei. Tu é Senhor. É que, irmãos, tem uma diferença espiritual muito grande entre Jó e Acabe, né? Muito grande, muito grande. Muitas vezes tem uma diferença muito grande do homem espiritual, da mulher espiritual que é você hoje, de quando o Senhor te chamou, né? Se está mais maleável, se está mais crente, se está mais aceitável, escuta mais, você vai pensar melhor, sabe que Jesus está aí, logo logo vai levar para valer, ó, vai ser assim, não vai brincar com isso. Hein? Então, e o caso de Acabe custou a sua vida. Ele resistiu à voz do Senhor e morreu. Sua vida. Vamos. Eu estou sim, cara. Meus irmãos, o terceiro subtópico vai dizer assim, né? Perdão, irmão, eu queria ler com os irmãos Êxodo 19, versículo 16 ao 19. Êxodo 19. Êxodo 19, do 16 ao 19. Pode ler? Pode. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele fogo. E o seu fumo subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Amados, se nós pegarmos aí pela frente que vai ser os 10 mandamentos, depois o povo até confirma, tudo que Deus falar eu vou obedecer. Também, né? O negócio pegando fogo na sua frente lá, né? É tipo quando eu mando meu filho, senão ele vai apanhar. É a mesma coisa. Ele não vai medir força comigo. Não vai medir força comigo. É besta. Ele vai sair perdendo, Só que a gente vê no decorrer da caminhada que eles sempre eram duros, e Deus sabia disso. Então veja, o propósito é impactar, é transformar, é mudar o fulano que está ouvindo de opinião, de vida, de ser transformado. Mas como foi dito aqui no comecinho já com o Zé Almeida, nós estamos falando, nem sempre o alcance é tão abrangente na nossa vida. Nem sempre o alcance é tão abrangente na nossa vida. Poderia ser mais abrangente se dessemos cada vez mais lugar. Aí a gente vai pensar lá quando Paulo fala, porque todos nós com cara descoberta, sem o véu, né, somos transformados de glória em glória, pela mesma glória, como pela imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. E é onde há liberdade, onde há o Espírito, aí há liberdade. E ele está falando de transformação ali. Não está falando de eu estar no culto e ficar livre dos maus pensamentos que me atormentam e ficar me alegrando. Glória a Deus, glória a Deus. Não. Paulo ali está falando de uma transformação que eu vou dando lugar paulatinamente, e isso vai acontecer na minha vida. Aí eu pergunto, será que você não tem que ir um pouquinho mais adiante? E eu também não? Será que é só até aí mesmo? Será que é só até aí? Será que passou a regra? Só até aqui Deus... Será mesmo? É só até aí que tem transformação de Deus na sua vida? Ou será que eu que botei um limite lá, irmão? A gente tem que, né, examine esse homem, né, assim mesmo, vamos ver. O terceiro subtópico vai falar que Deus era um Deus, o primeiro falou que Deus é um Deus que fala, que tem voz, é um Deus, o segundo que se manifesta poderosamente, que tem o objetivo de impactar, e o terceiro subtópico vai falar que Deus é o Deus que está presente. Para quem tem o Espírito Santo presente mesmo, não preciso falar muito. Precisa falar muito? Quando Deus está presente, não precisa falar muito. Você sente Ele, você ouve Ele, você ora Ele, você se alegra nele, você sente pesar dele também quando a gente peca. Está presente. A questão é que se Ele
A questão é o que eu ando pensando dele. Ele pode estar presente, mas o que eu ando pensando dele? Deus está presente, mas o que eu ando pensando dele? Porque até então estava todo mundo falando coisas sobre Deus. Falava um, rebatia o outro, complementava o outro, a mulher até falava, amaldiçoa esse Deus que é melhor. Aí você já morre, já era. Deus, né? Todo mundo falando a respeito dele, ele quebra o silêncio, começa a falar somente com Jó aqui. E agora ele quer mostrar que ele está presente. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, se a gente olhar o livro de Jó, Deus é chamado o tempo todo de El Shaddai no original hebraico, que quer dizer todo-poderoso. Essa visão, o subtópico vai falar que essa visão de que Deus é todo-poderoso era uma visão um pouco fria em relação à sua misericórdia e à sua justiça. Deus é todo-poderoso, mas ele é indiferente. Deus é todo-poderoso, mas ele não se importa lá essas coisas. Deus é todo-poderoso, sim, só que na minha ótica humana e objetiva, a explicação que eu vou dar e eu vou concluir é que ele não se importa muito com isso não. Aí Deus cura você, Deus cura você, Deus cura você, Deus cura você e não cura a mim. O que eu vou pensar de Deus, minha gente? Que Deus é bom ou que Deus comigo é chato? Só comigo isso aí. E o que vocês vão pensar também? Que eu estou em pecado e só vocês estão santos? A gente pensa que não, mas é o que a vida dá de confusão para quem não tem conhecimento mais assim. Eu falei, é muito redentor essa lição. É muito redentor. Existem pessoas que falam que Deus olha para nós e vê tudo, passa reto. Tudo no nível só. Sim. Porém, o tratamento é diferenciado. E o motivo desse tratamento? E o motivo desse tratamento? É isso que... É isso. Jó... Não, Deus pessoal. É um Deus pessoal ou não é? Então, a gente vai se relacionar com ele. Mas ele é justo? Se é justo, tem que ser igual para você, igual para mim. Porém, ele é justo na visão... Mas por que você é diferente de mim? É o entendimento de cada um, né? Tá vendo? Isso, exatamente, é a confusão. Quando Deus começa a se revelar como Deus presente, o subtópico 3, ele pede para a gente ler Jó, capítulo 23, gente. Jó, capítulo... Né? Quando pensamos a respeito de Deus, aí poderia ser um tema, mas o tema é quando Deus se revela para o homem. 23, versículo 3, 8 e 9. 23 de Jó. Versículo 3, 8 e 9. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ia na sua locação, 8, né? Isso, 8 também. Mas se for para o Oriente, lá ele não está. Se for para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação do Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele vejo. O que Jó está falando aqui? Eu estou... Se tivesse como eu chegar onde ele está, ele dá a entender que tem um Deus transcendente lá. Se tivesse como eu chegar e falar assim, está aqui minha causa. Mas a real é que eu olho para cá, olho para lá, não vejo Deus. É isso que ele está falando. Não sei se ele está fazendo alguma coisa com a direita, com a esquerda, se ele está ordenando, não sei. Eu me sinto abandonado. Então você tem Jó, lascado, se coçando. Acho que deve ser horrível. Se coça. Cheirando, fedido. A turminha lá falando, Jó, Deus é todo poderoso, mas se você confessar, aí alguma coisa vai de bom. E Jó falando, não, minha causa é justa, não tem nada para confessar. E ao mesmo tempo que ele entende que a causa dele é justa, se a minha causa é justa, onde é que está Deus? Compreende o contexto que Jó está inserido? Se a minha causa é justa, onde é que está Deus? Se eu sou dizimista fiel, onde é que está Deus?
Se eu oro mais que você junto, onde é que está Deus? Não, vamos se comparar, né? Vamos se comparar. Se eu trabalho fielmente para sustentar de forma honesta, onde é que está Deus? E tantos pastores enganando igrejas por aí afora. Te pergunto, irmão, onde é que está Deus? Não, vamos para a realidade da vida, que nos confunde, lembrando isso. Mas não vai dar um nó na sua cabeça e na minha? Onde é que está Deus? Aí vem as maiores respostas do mundo. Principalmente quando eu estou na pindaíba, necessitado, e tento enxergar que Deus é transcendente, todo-poderoso, se relaciona comigo, tem voz, fala com o ser humano, se relaciona, mas nesse exato momento a visão que eu tenho dele é: ele me abandonou. É a visão que Jó está tendo aqui. Ele me abandonou. Para mim não está sonando. É que você não viu, irmão? É como eu vejo no meu dia a dia, crentes em leito de UTI apodrecendo, tá? Você não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Assim, no sentido como eu experimento e vivencio isso. Eu já perguntei várias vezes: cadê vocês, irmão? Estou dando essa aula com um pouquinho de bagagem, irmão. Aonde é que está Deus? O Deus pentecostal de 1900, 1890, 1910, que inflamou o mundo com o pentecostal. Cadê esse Deus inflamando os crentes e trazendo para os hospitais? Nego, pensa que ter conhecimento às vezes dá um negócio na gente. Mas tem que ter fé. Não, irmão. A empatia que você cria no sofrimento alheio, não dá para você lidar com esse sentimento assim, não. Só ter fé e apaga tudo da minha cabeça. Você está brincando comigo? É assim. Então, minha gente, Jó não é o Kleber que está de bem, vem dos outros. Jó é o próprio protagonista aqui que está sofrendo. Aí ele vai se perguntar: onde é que está Deus? Aí eu pergunto para os irmãos: é mais fácil servir a Deus e ser bom? Servir a Deus e ser bom e íntegro na riqueza ou na pobreza? Jesus chega a ser enfático: vocês não podem servir a dois senhores. Não dá para servir a Mamon e a Deus. E depois o rico ficou lá com graça, saiu triste porque tinha que dividir os bens materiais segundo a doutrina de Jesus. E ele fala assim: olha, é mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar. Pergunta aos irmãos: Jó era íntegro, irmão, sendo rico. Está entendendo a dificuldade desse homem como era? Ser íntegro sendo rico. Porque se eu te der poder, se eu te der um pouquinho a mais, irmão, pode ver, irmão. Quase sempre, quando nós temos algo a mais, Deus vai ficando de lado na vida do ser humano. É verdade. Quem vai falar que não é? É verdade. O Senhor chamou o seu povo para ser cidadão do céu, não para ser rico. Pois é. Sabe, Zaqueu é uma entre mil que se arrependeu e falou: Senhor, se eu tenho feito besteira, eu vou ressarcir, eu vou quadruplicar a indenização, que nem está na lei. Zaqueu é uma entre mil. Entendeu? Aí você se pergunta: por que a maioria dos cristãos do primeiro século era plebeu e escravo? Porque a maioria era plebeu e escravo, tudo bem. Maravilha? Claro, né? A maioria era plebeu e escravo. E Deus chamou a todos. Então tinha lá os ricos que se convertiam, mas eram em menor número se comparado ao número de pessoas que eram pobres, porque eram muito mais pobres e plebeus. Mas eu pergunto aos irmãos: e nós, que está no mesmo sistema político religioso da época de Roma, a ideia de democracia dos gregos, esse negócio de república dos romanos, tudo está aqui. Você é um escravo ou é um pobre, meu caro? Só mudou. Só acha que tem leis trabalhistas que é para te dar um cala-boca para o escravo não ficar pegando no pé do burguês. A real é essa, irmão. Entendeu? Quando você começa a protestar, aí vai lá: tá bom, vou te dar um aumento de uma merreca aí. Aí você: tá bom, agora eu vou comprar meu brioche.
agora eu vou comprar meu celular que eu tanto quero novo. Aí calou a boca. A mesma maneira, irmão, a mesma, sem pôr nem tirar, tá? Tem gente que trabalha horas terríveis a fim, tem gente que trabalha de noite para se manter, tem gente que trabalha arriscando a própria vida para se manter e ganha pouco, e gente que só porque estudou mais, tem algo a mais, é a elite que deu a ele a condição para ele estudar o curso que paga bem. Nem com esse negócio de Enem agora não, e com cota para negros agora não. Isso aí não justificou ninguém. Isso aí é mentira, isso aí é balela, irmão. Vamos ver a realidade nossa. Ajudou pessoas aqui e ali que eles põem numa estatística para virar plano para a próxima política que ele vai anunciar para se garantir na eleição, gente. É tudo manipulado, é tudo governado. Já está falando, a palavra é governo. Sou eu que fui eleito para quê? Governar você. Entende? Então é o mesmo sistema político, religioso, mundano debaixo do sistema de Satanás. É isso, irmão. É isso aí, cara. Certinho. Entendeu? Você só trabalha mais porque por trás tem potestades que atuam, sim. Maravilha? Desmascarei o sistema. E agora eu vou fazer o quê? Vou continuar no sistema. Porcaria. Não resolve nada. Mas a real é que, voltando aqui para o assunto, Jó era rico e era justo. Jó era rico e fazia o bem. Jó podia ser inúmeras vezes tentado pela riqueza a não ajudar a viúva, a não ajudar a órfã, a não ajudar ninguém. Você está dentro da lição, deixa eu ver agora, estou suave, ó. Não vai dar. Nossa. É sobre o pessoal lá do jovem. Eu não era assim, certo? O Pedrão, meu amigo, que era bravo, assim, dava pauleta. Sim. Dos meus, ele era dos meus. Sim. Ele era aqui hoje. Tinha uma parte dos discípulos mais chegados, né? Ele era. Ele era pobre, ele vivia da pesca, ele devia prestação no barco que ele pescava, ele devia a Casa da Bahia, o MAP, essas coisas. Ele era uma pessoa. Um cidadão normal, que prestava contas para autoridades, né? Eu vi uma pregação no Pedro Abraão, e ele era pobre, estava preocupado, por isso não pescou a noite inteira, porque estava devendo barco, estava devendo a prestação do iate. Isso é papo. Porque eu tenho 70 anos de igreja, o Fábio. Eu nunca vi uma pregação, mas eu ouvi essa semana sobre isso, estava terrível. Eu fiz assim, eu nunca falando que eu casava meus professores, não tem nada a ver, né? Dele ser pobre, sim. Não, pobre, mas que não pescou a noite toda. Porque estava preocupado com a dívida. Eu tenho dívida, eu não fico preocupado porque você não pagar. Ah, não. Eu sei. Nesse sentido. Se for nesse sentido. Eu sei, só que Deus, olha lá, Levi, olha Levi, escuta Levi. Deus usou essa estratégia para ele aprender a pescar alma, que a primeira que ele pescou foi só 3 mil pessoas. É isso? Depois contribuíram bem, né? Que depois contribuíram bem nas ofertas, né? Ok. Não, Levi, eu acho assim que tem essa conexão. Se você é autônomo e você não ganha dinheiro, você vai ficar um pouco preocupado como pagar aquilo que você precisa com dívida. Isso aí eu acho que é normal da nossa vida. Se você é autônomo, você não trabalha, você não fatura, você precisa ir agora, como é que eu vou pagar? Nome, né? Enfim. Tem uma conexão, no meu ver tem. Já lemos Jó, né? Que ele está. Então, o Jó, gente. O Jó é assim. O que Jó tinha de íntegro para guardar agora que ele era pobre? A salvação. A salvação, mas eu digo assim. Que mais? O que nele tinha que continuar sendo inteiro? Porque assim, ó, veja bem. Sinceridade. Sim, mas veja bem, se eu tenho dinheiro e eu só retenho para mim, então eu tenho amor ao dinheiro
E isso nessa parte eu não sou íntegro, certo? 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 Se eu não. Então, agora o que que Jó, sem dinheiro, tem para ser íntegro? Deus com o Senhor ainda, continua a sua fidelidade. Né? Sua fé em Deus, a sua esperança em Deus. Sabe, é o nome do Senhor. Né? Sim. E naquele tempo tinha outros deuses para a gente recorrer e fazer uma magia lá, e tá certo? Sim. Sim. Tinha, né, gente? Ele foi atravessar de. Então, às vezes, irmão, é mais ou menos por aí a nossa integridade. Né? Pode estar na pior situação, mas você espera em Deus. Você pode estar vendo que aquela pessoa que mexe com magia dá certo para ela e dá aquela sensação de ninguém está ligando para mim na igreja. Bom. Enfim, essa integridade que Jó tinha para não adorar outro Deus, para não atribuir a outro Deus uma glória, uma ajuda, uma satisfação, nada disso tinha na vida de Jó. Mais 5 minutos vai acabar a aula. Só não sair do primeiro tópico. Mas eu acho que valeu, não valeu? Porque. Um intervalinho para almoçar. Não sai de um cochilo, né? É. Amém, Clebinho. Poxa vida, gente, não pensava que estava tão rápido. Tem 5 minutinhos? Então vou falar. Irmãos, vou resumir bem fácil. Quando Deus se revela para Jó, ele precisa falar, explicar para Jó, questionar Jó, de alguma forma impactar Jó, seu intelecto, de que Deus é o Deus da criação, que fez com sabedoria, que tem todo o poder. E que na visão de Deus, ele tem a completude de tudo e é a melhor pessoa para julgar, fazer justiça, fazer juízo, matar, não matar, exaltar, abater e principalmente no tocante à prerrogativa. Eu sou Deus, não devo satisfação. Eu sou Deus, tenho direito sobre a criação, de fazer o que eu bem entendo. Isso é justiça. Como Criador, é justo que eu faça o que eu bem entenda. Não tem essa ideia de eu exaltei você, mas humilhei aquele. Não, a justiça é Deus agindo conforme Ele deseja. Isso é justo. No tocante o quê? Ele é o dono disso. Ele é o dono de tudo. Não meramente Ele é Deus, no tocante assim, transcendente, um ser. Ele é o Deus que criou tudo. Então Ele tem o direito de fazer exatamente o que Ele quiser. Sem dar satisfação de imediato, dar satisfação depois, ficar quieto, matar você, não matar, enfim. É justo, na hora que você estiver na pindaíba e falar, pô, para esse Deus dá, para aquela Deus dá, para mim não vá julgar no sentido humano, pô, Deus está sendo injusto comigo, porque Jó pensava assim, a minha causa é justa, eu estou sofrendo, mas eu não fiz nada para sofrer, e aí ele não está nesse campo de fazer alguma coisa para sofrer, está no campo de que Deus é o Criador e quis fazer ele sofrer por um outro motivo que não tem nada a ver com juízos. Minha gente, esse Deus que se revelou para ele é o mesmo nosso aqui. Mudou nada, não tem sombra de variação nele. É o mesmo, irmão. Então, ó, não vá pensar que você estudou pra caramba, não passei na prova. Saiu um concurso aí, R$9.000. Eu falei, agora. Fui mal pra caramba, não ganhei nada, tenho que trabalhar bastante ainda. Ia trabalhar muito menos por R$9.000. Deus é. E aí eu vou falar o quê, irmão? Que o irmão é melhor do que eu, que o irmão está em melhor situação que eu. Deus ser injusto, porque eu sou crente que nem o Sérgio, sou crente que nem o Levi, sou crente igual a eles. Aliás, eu me comparo assim, eu me acho melhor que ele, que ela. Eu sou melhor, Senhor. Não, tem nada a ver essa ideia de justiça, juízo de valores humanos, objetivos, com a do Senhor. Nada a ver. Então, gente, acho que fica nesses últimos 5 minutos essa mensagem. Não vá se equiparar ou julgar como Deus, porque não tem jeito. Você falou assim, uma questão de objetivo, né? Qual seria esse objetivo? Objetivo, eu faço mal, Deus tem que me castigar. Eu faço bem,
Deus não foi objetivo na resposta, porque Deus poderia falar diretamente assim: Jó, eu permiti isso porque Satanás conversou comigo e eu deixei que fosse assim. Eu sabia da sua integridade o tempo todo, não precisava provar nada para mim. Mas olha só, você presume de mim, de que quando o sofrimento acontece e eu fico em silêncio, eu sou insensível ao sofrimento, eu sou insensível à sua causa, eu não sei o que eu estou fazendo, não há conselho mais em mim. E não é nada disso. Então Jó presumia isso de Deus na hora da situação deplorável. É a hora que Deus se manifesta para a gente. Quando você presume coisas de Deus que não tem nada a ver, aí Deus vem no profundo e se revela para o mundo. É a falha, vocês viram isso, a falha humana, né? Sim. O julgamento humano está como sempre, né? Sim, por causa da nossa limitade. É por isso que nessa relação Jesus vai falar assim: ó, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, vão medir você também. Fala da primeira. Senhora? Vamos supor, se a pessoa quer ser cremada, quer ser enterrada na terra normal. É permitido nada? É por Deus. Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. És tua mão.